na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mais uma vez nós nos encontramos aqui, nesse elo fraterno, para juntos, né, ouvirmos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, através da nossa irmã Sandra, nossa gratidão a ela por ela ter aceito o convite, né? E nós pedimos a espiritualidade para envolvê-la com muito carinho, para que ela traga para nós momentos de reflexão, momentos em que nós estamos tão estamos precisando assim de paz, de nos harmonizarmos, né? Conosco mesmo. Muitas vezes a gente sabe que está difícil, mas aquele que anda na companhia do Mestre nunca se perde pelo caminho. Então, nesse sentido de amor, de fraternidade, nós vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, agradecendo a Ele pelas benesses que recebemos todos os dias, Senhor. Vou vendo aquela figura sublime do Mestre Jesus, nas suas andanças com nossos irmãos tão necessitados. E hoje nós estamos tão necessitados também da Tua companhia, Senhor. Auxilia-nos, permita a nossos mentores amigos nos embalar, para que nós possamos nos equilibrar nos momentos difíceis e que nós possamos passar por todos eles, para que nós possamos chegar a Ti, lembrando naquela promessa que Jesus fez: eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Então vamos nos envolver carinhosamente com esse Mestre amado que está sempre nos auxiliando e nos incentivando a caminhar. Por mais difícil que seja a caminhada, aquele que tiver na companhia do Mestre conseguirá subir os mais altos das dificuldades que ainda, né, temos que passar, que nós possamos, com resignação e com muito amor, rogando a Jesus: sê conosco, Mestre, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações, para que nós possamos dar um pouquinho de amor a quem tanto precisa. E nós precisamos tanto do Teu amor. Gratidão, Senhor. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações, sempre, sempre. Gratidão, Senhor. E assim seja. Então, com a palavra, a nossa irmã Sandra, para trazer uma boa conversa conosco. Obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. É a primeira vez que eu venho fazer uma reflexão. Já vim aqui na noite poética, conheço o pessoal daqui. Estou muito feliz de poder estar aqui, de poder trazer uma mensagem hoje. Que Deus esteja conosco, com cada um de nós. Tudo que nós viemos buscar, nós recebamos, né? Aquilo que nós mereçamos, e que cada um saia melhor do que chegou, com certeza. Nós hoje escolhemos o tema Evangelho segundo o Espiritismo, um roteiro de luz para a vida. O Evangelho, ele foi, o ano passado ele completou 160 anos, e esse ano 161 anos. É o convite do Cristo para nós, né? Para que nós nos iluminemos o coração, a mente, e trabalhemos em nossas condutas que o Cristo nos ensinou. Eu digo que o Evangelho é um roteiro realmente para a gente ter uma caminhada mais feliz aqui na Terra. Um roteiro para a gente poder trabalhar as nossas virtudes, trabalhar as nossas imperfeições e trilharmos o caminho do bem, o caminho da verdade, né? O caminho da justiça que Jesus nos ensinou. Quem quiser se aprofundar, é nesse livro, Evangelho, depois o livro Obras Póstumas. Esse terceiro livro aqui é da Federação Espírita, que vai um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base da nossa conversa hoje, e depois o livro No Roteiro de Jesus. Eu vou convidar vocês daqui a pouco a fazer uma viagem comigo por todos os capítulos do Evangelho, para a gente observar um pouco mais do que tem lá,
além da escrita, mas sim as intenções de Kardec para que nós pudéssemos ali aproveitar esse roteiro para a nossa caminhada terrena. É a terceira obra do Pentateuco, né? Tivemos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho? Vamos colocar o Evangelho como um farol para nós. O que o farol faz com os navegantes quando eles estão no mar? Indica o caminho, né? Dá a eles a luz para que eles possam encontrar o caminho para sair. O Evangelho é isso, é a luz, a direção que nós precisamos para podermos iluminar a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente e sermos espíritos melhores a cada dia. Porque quando nós chegarmos amanhã no plano espiritual, ou seja, o dia que for, eu falo amanhã brincando, tá? Mas assim, o dia que a gente for chamado lá, que as nossas ações boas sobrepujam as ações não boas e que nós tenhamos esse farol em nós. E que é importante a gente observar: Jesus é o nosso governador terreno, nós sabemos disso. Ao longo da humanidade, ao longo dos milênios, Deus foi enviando para nós, aqui eu digo nós, que todos nós poderíamos estar nessa época, as revelações. As revelações para quê? Para que nós pudéssemos aí galgar conhecimentos, interiorizar esses conhecimentos e trabalhar a nossa evolução espiritual. Porque a evolução espiritual não dá saltos, nós precisamos trabalhar. Precisamos burilar as nossas ações internas aqui para que nós sejamos melhores a cada dia. Emmanuel nos fala assim, ó, no centro das três revelações encontra-se Jesus, como fundamento de toda a luz, de toda a sabedoria. Ao longo desses milênios, Jesus esteve presente. Ele foi o que fez a nossa terra ser trabalhada para que chegasse a condição de podermos habitá-la. Então, quando veio Moisés, Jesus estava na coordenação. Quando veio ele aqui exemplificando para nós, ele trouxe o seu exemplo. Quando Kardec veio nos trazer a doutrina espírita, o Consolador prometido, também Jesus estava presente. O que é importante a gente lembrar antes de fazer essa viagem pelo Evangelho? Nós tivemos três revelações. Moisés, que nos trouxe o senso de justiça. Depois nós tivemos o Cristo, que nos trouxe o amor, aquele amor incondicional, aquele amor que nós temos que desenvolver aqui, porque o germe do amor está em nós. Nós temos o germe. Deus não nos mandou aqui desamparados, nos mandou com tudo que nós precisamos para fazer vir à tona e a gente trabalhar. E depois tivemos então o Espiritismo, a doutrina consoladora. Essas três revelações vieram no tempo do amadurecimento da humanidade. O que é revelar? Trazer à tona algo que está oculto, trazer à tona aquele que está desconhecido, tirar o véu de nós, porque as leis divinas estão em nós. Então, se as leis estão em nós, nós temos consciência da nossa responsabilidade como ser espiritual. Nós não estamos aqui apenas de passagem, nós estamos com um objetivo, que é conquistar a nossa elevação espiritual através do aprendizado. No capítulo 6 do Evangelho, há uma fala que Kardec nos diz: Jesus, o jardineiro divino. Qual é essa fala que a gente às vezes passa desapercebida? O trabalho de vossas mãos vos fornece o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Jesus está conosco, nos ajudando a gente a cultivar as benesses e os talentos que nós temos de amor, de fraternidade, de solidariedade. Esses germes estão todos em nós. Nós precisamos apenas trazê-los à tona, né? Jesus foi o iniciador da mais pura e sublime moral evangélica. O que ele quer dizer isso? Que Jesus nos ensinou a como construir o reino de Deus em nós. Como fazemos isso? Como nós trabalhamos o amor? Como nós trabalhamos a solidariedade? Buscando sempre fazer o bem, buscando sempre ali estar conectado com Deus, nosso Pai, estar conectado com Jesus, nosso Mestre, estar conectado com a espiritualidade maior das casas de orações que a gente acompanha. E Jesus só veio fazer uma única prescrição, mas fundamental para todos nós: o amor. Aquele amor incondicional. Mas ele disse tudo?
Não disse tudo, porque na época de Jesus nós não estávamos preparados para ouvir a sua mensagem completamente, interiorizar e vivenciar. Como a Jona nos fala, nós precisamos conhecer o Evangelho, meditar sobre ele, interiorizar e, numa terceira ação, vivenciar. O que é vivenciar? É fazer o bem pelo bem, é amar sem esperar nada em troca, que essa mão esquerda não saiba o que a direita faz. É assim que nós aprendemos do nosso Mestre Jesus. Mas o que ele disse lá também? Ele disse que nos enviaria um outro Consolador. Rogarei a meu Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, disse aos seus apóstolos, conheço-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Ele estava anunciando a doutrina espírita, que viria como Consolador no século XVIII, anunciando que nós iríamos ter mais esclarecimentos, anunciando que ele estaria presente também. E nós vamos fazer uma viagem pelo Evangelho, nós temos a consciência de que Jesus estava ali com Kardec, quando Kardec nos trouxe todos os ensinos de Jesus, através de nos exemplificar as suas parábolas, que muitas vezes não entendíamos na época, né? O seu ensino moral. E aí nós tivemos a Boa Nova, então, que é o cristianismo redivivo, que são as obras de Kardec. O que Kardec fez nessa obra, Evangelho segundo o Espiritismo? Ele só nos trouxe o ensino moral, mais nada. O que nos interessa, amigo, de ser espiritual que somos, encarnados temporariamente nesse corpo físico, é que a gente desenvolva a nossa moral. O que é a Terra para nós? A Terra é um lar onde nós estamos para aprender aqui. A Terra é uma oficina onde a gente vai aqui trabalhar as nossas experiências. A Terra é um hospital onde todos nós vamos conseguir ali, através das nossas mazelas, das nossas ações boas ou não no mar, trabalhando o nosso coração. A Terra também é um templo onde a gente vem numa casa de oração para aprender. E isso que nós precisamos trazer à tona, né? Esse que a Terra nos ensina. O que nos traz então Kardec? A moral do Cristo. Ele diz claramente, não é preciso buscar mais nada no Evangelho, a não ser a moral do Cristo, o código divino que o Cristo nos deixou, que Kardec nos clareou, que Kardec nos trouxe à tona. Como nos diz Kardec, a doutrina espírita torna clara e inteligível a mensagem de Jesus. A mensagem dele que nós esquecemos, a mensagem dele que nós no passado lá muitas vezes deixamos de trazer à tona. O que Kardec fez para nós? Não trouxe nenhuma moral nova. Ele veio nos ensinar a cumprir essas morais. Ele veio nos ensinar a aferição de valores. Ele veio nos ensinar a que nós possamos trabalhar os valores materiais que são necessários à nossa encarnação, mas principalmente os valores espirituais. Aqueles valores aos quais nós vamos fazer a nossa escala evolutiva. E essa questão de escala evolutiva é uma busca individual de cada um de nós. É a busca do Cristo em nós. É a conquista individual, a nossa busca para a perfeição. Vamos começar então a viajar por esse Evangelho. O que é o Evangelho para nós? Em 1864, ele foi criado por Kardec. Ele tinha o nome antes de Imitação do Evangelho. Lá no Obras Póstumas, Imitação do Evangelho. Por 3 anos ele ficou como Imitação do Evangelho. Depois que ele foi fazer uma outra edição, foi pedido a ele que modificasse, né? Não se explica por que se fala em imitação, mas dá para se entender que ele está falando de Jesus, trazendo os ensinos dele, mas então a pessoa achou assim ainda na época, né? Até o seu Didier disse para ele, mas imitação, daí você está imitando alguém. Depois Kardec colocou o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente vem numa casa de oração, o que nos recomendam? A que nós busquemos o Evangelho em nossas dores, não é? Que a gente busque o amparo do Evangelho, que a gente faça Evangelho no lar, que a gente abra o Evangelho todos os dias, se assim for necessário, de preferência que a gente faça isso. O que tem o Evangelho para nós? Tem a função de nos consolar e nos confortar. Tem a função de nos fortalecer nos momentos difíceis. Já fomos orientados várias vezes que em momentos difíceis, peguemos o Evangelho. Vamos abrir, onde abre a gente lê. O que esse Evangelho nos propicia? Que a gente se conecte com os bens, com os espíritos superiores,
uns bons espíritos, e a partir daí a gente vai conseguindo serenar o coração, serenar a mente e tomar decisões. Nos mostra também um novo modelo de pensar, sentir e de agir. Essa é a proposta do Evangelho: nos esclarecer sobre as parábolas de Jesus, sobre os ensinos de Jesus, e trazer à tona isso para nós de um modo mais fácil. Foi a função que Kardec teve. Mas há algumas particularidades desse livro antes da gente fazer a viagem pelos capítulos. Ele foi escrito, é o único livro da obra de Kardec onde ele ficou um ano isolado da França. Ele não estava mais em Paris, estava em um lugar bem assim, tipo uma ilha mesmo, onde só ele e sua esposa estavam lá. Está no livro Obras Póstumas também. Esse um ano ele ficou isolado, por quê? Porque ele iria trazer algo que iria envolver muita religiosidade, iria envolver as crenças da época, iria trazer Jesus, e que as pessoas na verdade tinham ali algumas crenças limitantes também. Então ele escreveu na casa de campo, utilizou a Bíblia de Sácio ou a Bíblia de Port Royal, e ele recebia uma vez por mês, 1/4 de hora, o Espírito de Verdade. Muitos de nós espíritas consideramos o Espírito de Verdade como Jesus, que era o nosso governador terreno. Então aqui a gente sabe que o Espiritismo naquela época não tinha consciência que tem hoje, não tinha divulgação que tem hoje. Então Kardec precisava de um amparo, de uma situação bem mais separada do povo que ele vivia. Lá no Evangelho tem o prefácio, é a única obra que tem um prefácio. E esse prefácio foi escrito pelo Espírito de Verdade. Trouxe só uma parte para nós. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Aqui nós temos o verdadeiro caráter do Espiritismo. Nesse prefácio ele nos fala: todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ele deu a entender que nós éramos espíritos naquela época, mas aqui ficou claro: nós somos espíritos em processo de evolução e de crescimento, e que nós temos um caminho a seguir, que é o nosso caminho da perfeição um dia. Mas temos todo um estágio para percorrer esse caminho, e esse caminho depende de cada um de nós. Então Kardec coloca para a gente assim: que o Evangelho é a explicação das máximas morais do Cristo segundo a luz das espíritas, para que nós, através da doutrina espírita, nós vamos avaliar os conteúdos do Cristo. O Cristo sempre falou em parábolas, mas as parábolas do Cristo se falavam em evolução espiritual. Falou da semente, do semeador, do joio e do trigo, para a gente separar. Tudo isso nos mostrando que o nosso caminho aqui era fazer o bem, que o nosso caminho aqui era trabalhar em nós a nossa evolução espiritual, e que o nosso caminho era evoluir. Mas naquela época a gente não entendia muito bem. Agora nós já temos esse conhecimento através da doutrina espírita. Antes de começar, eu trouxe a mensagem da Alceu do livro Renúncia. Ela fala assim: o Evangelho em sua expressão total é um vasto caminho ascensional. Atingiremos com conhecimento e aplicação. E ela nos orienta: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Esse é o nosso papel com a mensagem do Cristo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Conhecer, estudar, aprender o que Ele nos traz. A partir daí vamos meditar nos ensinos, vamos sentir com o coração aqueles ensinos e vamos tentar, à medida da nossa vivência, exercitar esses ensinos, porque está em nós, os talentos estão em nós, os potenciais estão em nós. Mas esse caminho não é um caminho muito fácil. É um caminho estreito, é um caminho difícil, é um caminho que passa pela nossa vontade, pelo nosso querer, pelo nosso desejo de ser melhor. E lógico que Deus dá um tempo para a gente. Cada reencarnação é uma oportunidade que Ele nos dá, da gente poder trabalhar em nós essas nossas imperfeições, buscando o caminho da perfeição. E para a gente fazer tudo isso, é necessário o Evangelho e a vivência. É necessário fazer o quê? Tirar os vícios, tirar o orgulho, tirar a vaidade, colocar a humildade, colocar a compaixão, colocar a piedade, né? Isso que nós devemos fazer. Mas isso realmente leva um tempo. E ninguém vai fazer da noite para o dia, porque é uma construção que a gente faz
dentro de nós, através do exercício daquilo que Jesus nos ensinou. A nossa viagem começa justamente agora. Nós temos os 4 primeiros capítulos do Evangelho. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Capítulo 4, é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. O que nós temos nessas premissas que Kardec nos traz? Os princípios básicos da doutrina espírita, a base para que nós possamos entender o Evangelho como roteiro de luz, como fonte de vida para nós. O que é importante a gente ver aqui? Quando ele fala não vim destruir a lei, ele está nos falando que a lei é única, é a lei de Deus, é universal, ela é imutável. Quando ele nos fala, meu reino é deste mundo, o que ele quer dizer com isso para a gente? Que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Naquela época as pessoas viam os reis, né, como os mandantes da época, mas o Jesus falava de um reino diferente, um reino que se constrói aqui dentro. Qual que é o capítulo 3? Há muitas moradas na casa do meu Pai. O que ele quis dizer com isso? Que nós podemos ir para mundos melhores. Nesse capítulo, Kardec nos fala que a Terra é o segundo planeta mais inferior que existe, né? Acima da Terra tem outros superiores, regeneradores, tanto mais. Olha só, o segundo mais inferior. O que ele quer nos dizer aqui? Que através da nossa reencarnação, nós vamos fazendo adiantamento moral. Vamos procurando trabalhar em nós os conhecimentos que nós temos. E a partir daí, vamos fazendo o quê? Vamos exercitando. E a partir do exercício, poderemos alcançar uma nova morada, uma morada superior. Como nos fala o Evangelho, a Terra passará para o caminho da regeneração. Ela está na transição planetária. Nós todos somos escolhidos para estar aqui nessa época. Mas a Terra vai sim se regenerar, vai ser muito melhor do que é hoje, né? Vai deixar de ser expiação e prova para a regeneração, onde vai haver o autoconhecimento, onde o bem vai dominar, vai existir o mal, com certeza que nós não somos perfeitos, mas em menos quantidade do que existe aqui. O que nós temos aqui? Quando ele fala, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele nos fala da vida futura, a verdadeira vida, que ele falava lá na época de Jesus, ele falava isso. Mas não tínhamos maturidade para entender. Hoje nós já podemos entender com a doutrina espírita. Então o que nós podemos dizer aqui? Que a doutrina espírita nos traz o conhecimento das coisas, nos traz o progresso, a espiritualidade, o entendimento sobre a pluralidade dos mundos e a reencarnação. Para quê? Para que nós trabalhemos a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência, a indulgência. Vamos lembrar da caridade para Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Essa é a caridade verdadeira para Jesus, né? E eu trouxe aqui também lá do Evangelho, onde Jesus fala para a gente que a verdadeira vida não transcorre aqui. Olha o que ele diz: a verdadeira vida não é que transcorre na terra, e sim que é vivida no reino dos céus. Esse reino dos céus está onde? Uma conquista interior de cada um de nós, que vai nos levar a um patamar no mundo espiritual melhor do que nós estamos hoje. Essa construção nós devemos fazer. Aí começamos com o primeiro capítulo 5, né? Os 4 primeiros eu falei para vocês. Esses 4 nos dá a base para entender. O que é o capítulo 5? No capítulo 5 ele vai nos dizer como nós estamos. Como nós estamos hoje? Ele fala das causas das aflições do passado, as causas atuais. Ele nos fala que nós viemos aqui porque nós temos uma lista de aflições a serem trabalhadas. É uma lista enorme aí para a gente desenvolver as 2 asas, intelectual e moral. E essas 2 asas nós vamos desenvolver trabalhando. É isso que ele quer nos dizer. Como nós estamos? Nós estamos assim, ou um está melhor que eu, o outro já escolheu um caminho diferente do meu, mas nós estamos hoje passando por provas e expiações a caminho da nossa regeneração, para que sejamos um dia espíritos puros. Isso é a nossa situação atual. Nesse capítulo 5, o que ele nos fala? Que nós temos motivo suficiente para termos uma resignação ativa. O que é resignação ativa? Eu aceito a situação que eu estou passando hoje, eu posso até chorar, não tem problema nenhum, mas amanhã eu acordo com uma visão diferente. Vou trabalhar, vou buscar um caminho que eu preciso buscar. Não é porque a dor passou pela minha porta que eu vou desanimar, vou entregar
chegar. No capítulo 5, há uma fala de Santo Agostinho que ele diz assim: o desânimo também é uma falta. Nós sabemos que Santo Agostinho, né, tem toda a experiência dele para nós. O desânimo é uma falta. Ele diz assim: escolhestes as vossas provas, por que murmurar agora? Essa fala dele eu nunca esqueci, que no momento que eu estava precisando, ela veio, né? Para que vamos murmurar? Nós estamos no caminho certo, na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, como disse o Chico. Nós só precisamos aproveitar esses momentos, né? No capítulo 6, o que nós vamos ter? Como podemos proceder? O capítulo 6 é só informações do Espírito de verdade, informações consoladoras, que nos vai dar o consolo que precisamos para continuar a nossa jornada, o consolo que precisamos para ir na vida, para não desistir, para não desanimar e para continuar lutando dia após dia para sermos criaturas melhores. O que nos diz lá? Espíritas, amai-vos, primeiro ensinamento, instruí-vos, o segundo. Olha o que Kardec nos fala: amar e instruir. Porque sem instrução nós ficamos com dificuldade para a gente entender os relacionamentos que tem aqui na Terra. Porque nem todo mundo é igual, nós não somos iguais. Nós nascemos simples e ignorantes, e ao longo do caminho cada um de nós foi fazendo construções boas e construções más, e cada um de nós vai responder por essas construções boas ou construções más. Mas nós estamos aqui vivendo em família, em sociedade, para que nós aprendamos a lidar com as diferenças dos outros, para que nós aprendamos a lidar com a dificuldade, porque todos nós temos coisas boas e coisas não boas em nós. Eu sempre falo isso. Ninguém aqui é perfeito. Então eu tenho que respeitar o meu irmão como o meu irmão é, assim como ele deve respeitar como eu sou, porque esse respeito faz parte do nosso crescimento espiritual. Cada um de nós está num estágio diferente. Nós não nascemos juntos, não nascemos agora, temos espíritos, né? E todos nós temos uma trajetória de encarnações passadas, vivências passadas diferentes, né, uma da outra. Aí ele fala assim, ó: o jugo é suave, observância da lei divina, e o fardo é leve, impõe amor e caridade. É isso que ele nos pede: amor e caridade, um fardo leve, né? E o jugo é suave, a gente trabalha a lei divina, trabalhar o amor. Aí no capítulo 7 ao capítulo 10, o que ele nos fala aqui? Da nossa finalidade de transformação, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que Jesus já trouxe, nos deixando todo um roteiro para a gente ser criaturas melhores. E essas bem-aventuranças é o nosso processo de redenção. Quando nós trabalharmos as nossas mazelas e imperfeições, nós vamos nos redimindo perante a lei divina. E a partir daí, construindo o nosso futuro melhor do que hoje, né? O que está lá na bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? E tantas outras mensagens que nós temos lá. O que é importante a gente ver aqui? A simplicidade do coração e a humildade do espírito. É a lição que ele nos deixa nesse capítulo. Porque Jesus era simples, era humilde. Nós não somos Jesus, não seremos nessa encarnação, mas podemos ser criaturas melhores, né? Só a gente trabalhar para isso. O que ele nos recomenda aqui também? Humildade, simplicidade, pureza, mansidão, paciência, edificar em nós as virtudes boas. E que são virtudes? Amor, paciência, tolerância, compreensão, serenidade, generosidade, fraternidade. São virtudes que nós podemos construir e que vai nos ajudar muito a conviver com as pessoas. Mas há uma fala aqui muito importante que a gente às vezes esquece. Não são só ações. Ele fala assim, ó: pureza não somente nos atos, nas ações, mas também nos pensamentos e sentimentos elevados, usando a benevolência, indulgência e perdão. Por quê? Porque muitas vezes eu não faço, mas eu penso. E se eu penso e não é muito bom o meu pensamento, eu estou plasmando no universo energias não muito boas. E eu vou responder por essas energias não muito boas também. Porque o pensamento plasma, ele é rapidíssimo, ele plasma no universo. Quando eu penso mal de alguém, eu já estou plasmando no universo essa energia negativa para aquele que eu estou pensando. Por isso que ele fala, pureza não somente nos atos, mas também no pensamento. Aí chegamos ao capítulo 11, ao capítulo 17. Aqui são os exercícios que Kardec nos traz através de Jesus, para que nós possamos atingir esse estado de bem-aventurança. O que ele fala aqui?
Primeiro capítulo, amar o próximo como a si mesmo. Está nos orientando que para a gente se melhorar, temos que se amar. Depois ele falou que amai os inimigos, porque os inimigos atuais vão nos ensinar lições também. Podem ser de outras encarnações, nós não sabemos, porque o véu do esquecimento não nos permite saber o que é bom, e a misericórdia divina para nós, para que nós convivamos uns com os outros, né? Mas ele fala assim, amai os inimigos, que essa mão não saiba o que essa está fazendo. Honrar pai e mãe. Nós temos que lembrar da doutrina espírita, quando há um planejamento reencarnatório, o pai, a mãe aceitaram nos trazer. Só o fato de aceitar nos trazer, nós temos que ser gratos eternamente, porque nos deram a vida, nos deram a condição de aqui estar. Não podemos esquecer que todo planejamento é baseado na lei de causa e efeito. Se é um efeito ou uma causa. O que é a lei de causa e efeito? O que nós fizemos ao outro, nós vamos ter que responder, talvez uma outra encarnação. Né? Então o que faz? O pai aceita, a mãe aceita nos trazer, mesmo sendo talvez um ou outro nosso inimigo, e a gente reencarna. Isso que é para a gente entender. Honrar pai e mãe é a nossa condição essencial, porque nos deram realmente a condição de reencarnar. Outra coisa que ele nos fala aqui, né? Não amar a Deus é mamon. Não tem como você estar vinculado à matéria esquecendo os bens espirituais. É importante que a gente saiba trabalhar que a caridade material é importante, que os bens materiais são importantes, mas como se consegue esses bens é que vem à tona. E nós não podemos dar mais importância ao material do que ao espiritual. E ele nos fala da caridade moral. Caridade moral de um sorriso, de um abraço, de estender a mão ao irmão necessitado, de dar ouvido para ouvir. Às vezes você consegue ajudar tantas pessoas só ouvindo ali. Ameniza o coração e dá um sentimento bom para ele. O que nós temos que aprender aqui? Que nós estamos para desenvolver juntamente com os outros a nossa evolução. Ninguém evolui sozinho. Nós não vamos evoluir sozinhos, precisamos estar ali junto com outras pessoas para ir nos conhecendo e lapidando as nossas imperfeições. E esses capítulos é que vai nos trazer a transformação moral. Essa transformação que se fala tanto, né? A reforma íntima, que a gente sabe que é a base da doutrina espírita. Kardec disse claramente, o importante é o melhoramento moral dos homens, nada mais além disso. O que isso quer dizer? Que nós sejamos mais amorosos e mais fraternos e mais solidários. E nesse capítulo ele fala bem claro para a gente também, só o bem repara o mal. Só vamos conseguir sanar as nossas dívidas com a lei divina fazendo o bem. Em que sentido? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, na caridade material e na caridade moral. Como eu falei agora há pouco, um ouvido que você dá para alguém que está precisando, você está ali reparando alguma situação do passado e dando força para aquele irmão poder seguir adiante. E nesse mesmo intervalo ele traz o que para a gente? Fora da caridade não há salvação, capítulo 15, né? E eu trouxe aqui a mensagem, amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Esse é o nosso caminho aqui. Acima de tudo, devemos cultivar o amor. Essa é a nossa função, acima de qualquer coisa. Às vezes nós estamos aí com dificuldade de relacionamento, mas vamos compreender o nosso irmão. Ele está num estágio, eu estou no outro. Mas se eu estou com ele, porque eu preciso aprender com ele e ele comigo. E nós podemos nos ajudar mutuamente, aprendendo lições uns com os outros. Isso é fácil? Não. Não é fácil. Nós temos dificuldades para poder fazer esse aperfeiçoamento moral. Nós temos dificuldade de passar por essa porta estreita, essa porta de deixar o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade e trabalhar em nós ali a humildade, a serenidade. É difícil isso, mas a gente tem condições de fazer. No capítulo 18 ao capítulo 24, ele vai falar sobre isso para a gente, né? Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A porta estreita é mais difícil de entrar, porque exige muito esforço para vencer as dificuldades do caminho, deixar de cultivar as nossas más virtudes. Isso que ele quer nos dizer aqui. Nesse capítulo ele fala assim, para a gente também, que nós vamos ter fé. A fé é algo que está inata em nós, mas nós precisamos trazê-la à tona, fortalecê-la, frutificá-la, trazer a fé, trazer a esperança, né? E trazer a caridade, a trindade universal que Deus deixou para todos nós. E nós temos a fé em nós,
nós precisamos apenas resgatá-la, né? Nós sabemos que a nossa transformação é muito cheia de obstáculos. A gente tem dificuldade de aceitar as nossas expiações, tem dificuldade de aceitar nossas provas, temos dificuldade muitas vezes com a família, aquele familiar difícil, né? Às vezes temos má vontade mesmo em fazer alguma coisa, às vezes temos uma fé vacilante, né? Eu tenho fé, mas a hora que a coisa muda já não tenho mais, não. A fé tem que ser uma fé verdadeira. E quando nós temos essa fé verdadeira, ela contagia os outros. E contagiando os outros, ela está levando ali esperança, está levando caridade. Vamos lembrar de Natanael ben Elias, que ele tinha vontade de falar com Jesus, não podia, estava paralítico, mas ele era tanta a sua fé que ele contagiou os seus amigos que levaram ele até o Cristo. Chegando lá, ele não podia entrar, que não passava na porta, novamente contagiado pela sua fé, pela sua esperança. Os amigos atravessaram ele pelo teto de Pedro, né? E ele falou com Jesus. A fé nos faz alcançar coisas maravilhosas, depende da nossa vontade, né? E aí ele diz assim, ó: pelas suas obras que se conhece o cristão, a cada um segundo as suas obras. Semear e colher. Eu trago aqui pra gente assim, entre o semear e o colher, eu posso fazer muita coisa. Eu posso tirar as ervas daninhas, eu posso adubar com coisas boas, eu posso extirpar alguma coisa que não está ali, eu posso continuar acariciando as pétalas, né? As folhas que ali estão. É a mesma coisa para nós. Entre o semear e o colher, eu posso fazer transformações, eu posso fazer mudanças e eu posso ter uma nova colheita. Não importa o que eu semeei até agora, mas eu posso semear coisas novas amanhã. O passado já foi. Não vou poder fazer nada, ele já foi. Eu vou responder mais tarde, né, no meu planejamento reencarnatório, até aqui mesmo. Mas eu posso semear coisas novas. Eu posso buscar em mim a força que eu tenho para caminhar. E para isso a gente chega no capítulo 25 a 27. O que nos fala aqui depois de tudo isso? Aqui ele nos traz aqui diretriz para nós encarnados, que nós podemos buscar para não desistir, para não desanimar. O que ele quer dizer aqui para a gente? Lembra? Buscar e achareis, pedi e obtereis, dai de graça o que de graça recebeis, a cada dia o seu mal. São orientações que vêm do Evangelho para nós, e Kardec colocou numa ordem bem clara, para que nós saibamos que nós não estamos sozinhos, jamais. Nós temos ao nosso lado quem nós precisamos estar. O que nós precisamos fazer é estar atento às coisas que nos rodeiam, às coisas que nos acontecem, aos nossos pensamentos e sentimentos. E ele fala assim, ó: sujeito à lei do trabalho, lei do progresso, mediunidade com Jesus. A busca do alimento espiritual deve ser a nossa contínua ação. Diretriz para a vida encarnada: buscar o que nós estamos precisando. Se eu preciso de um amparo, eu vou buscar. Se eu preciso de uma oração, eu vou na casa de oração. Se eu quero buscar um passo, atendimento fraterno, eu vou na casa de oração, que eu sei que tem, né? Eu vou buscar aquilo que eu preciso para suportar as minhas dificuldades. E ele fala assim, ó: as ferramentas que podemos usar para a nossa transformação, superando as dificuldades. É o caminho que nós podemos seguir. Nesses capítulos 25 a 27. O que nos diz lá no capítulo ainda? Deus nos concederá paciência, coragem, resignação, aceitação e o concurso dos bons espíritos. Se eu estou com um bom pensamento, com um bom sentimento, com quem que eu vou me ligar? Com espíritos bons. Mas se eu estou desanimada, desesperada, desistindo, eu vou dar chance para que as influenciações negativas cheguem até a mim. Por isso que ele fala: buscai e achareis, pedi e obtereis, né? A cada dia o seu mal. Vamos viver hoje e a partir de hoje fazer o nosso plano, agora à noite, amanhã de manhã. É importante que a gente faça as nossas planificações de como nós vamos trabalhar em nós essas orientações do Evangelho. Nesse capítulo 25 a 27 também, ele nos fala da necessidade que nós sejamos como o bom samaritano. O bom samaritano, ele não viu se o rapaz tinha roupa, não tinha roupa, tinha dinheiro, não tinha dinheiro, se era pobre, se era rico, se era ladrão, se não era. Ele não viu nada disso. Ele foi ajudar. Ajudou com aquilo que ele sabia fazer, que era o bem. Ajudou o local, amparou, levou para um lugar diferente, deixou um recurso lá. O que nos diz o Evangelho? Que nós devemos ter o caráter do cristão. Ajudar sem olhar a quem. Fazer o bem sem esperar qualquer tipo de retribuição.
Não fazer cobrança daquilo que nós fazemos de bem para o outro. É muito comum, né? Na família a gente fala, nossa, fiz tanta coisa por você não me ajuda agora? Não, cada um tem o seu tempo, a sua hora, o seu momento. O importante é, no tempo que ele pôde me ajudar, ele me ajudou. No tempo que eu pude ajudá-lo, eu ajudei. Os nossos acertos perante a lei divina, nós vamos saber amanhã quando nós chegarmos no plano espiritual. Mas o importante é que nós façamos agora, porque nós estamos encarnados. Encarnados nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades e construir esse novo amanhã. Construir a nossa jornada espiritual e construir esse reino de Deus que o Cristo falou tanto para nós, que é uma construção individual de cada um de nós. E no capítulo 28, Kardec nos fala das preces. Mas por que preces, né? Já que a doutrina espírita não tem dogma, não tem santo, mas prece é oração, né? Prece é conexão com Deus, prece é o nosso momento de falar com Deus, de falar com os intermediários também, com Jesus, com o plano espiritual da nossa casa de oração. A gente conversa também com eles, né? A gente pede amparo aos nossos amigos de luz aqui da nossa casa. Todos nós fazemos isso. E a prece é necessária para que nós nos liguemos a isso, para que nós possamos estar em conjunto com essas espiritualidades maiores. E há também casos de pessoas que às vezes não conseguem fazer uma prece. Então pega o Evangelho e lê. Até que ela possa se habituar a fazer uma prece dela mesma, ela pode ler. Olha que importância tem uma prece para cada um de nós. Você vai no hospital, você faz uma prece. Ah, não sei fazer, leva o Evangelho e lê a prece, né? Tem prece para você colocar em condições melhores de pensamento as pessoas que estão passando por dificuldades. Então Kardec trouxe essas preces para nós, para que nós pudéssemos entender a importância da oração para o nosso contato com as criaturas. E para a gente ir chegando ao fim da nossa conversa de hoje, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel. Ele diz assim, ó: a felicidade do universo é o amor, na forma do bem de todos. Falei do amor o tempo todo e vou continuar falando. O amor é a nossa base, como Jesus veio prescrever para nós o amor. O amor na sua plenitude. É claro que o amor são pequenas conquistas, são pequenas atitudes que a gente faz no dia a dia. O amor a gente vai conquistando também. A gente não nasceu pronto em nós. Nós temos o germe do amor que temos que trabalhar. Então, trabalhar a tolerância é uma forma que nós temos de pequenas atitudes. Ser tolerante com o irmão, ser amoroso com o irmão, ser benevolente com o irmão, isso é a nossa forma de trabalhar o amor. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejam. Aqui está falando da reencarnação, porque nós fizemos um planejamento reencarnatório no plano espiritual. As grandes coisas da nossa vida, família, trabalho, nós fizemos lá no plano espiritual. Estar numa casa de oração trabalhando, fizemos lá também. A Sueli Calda nos fala bem claramente que todas as pessoas que trabalham numa casa de oração, ela não começou aqui, foi planejada lá no plano espiritual, trabalharam lá, receber as orientações lá, para depois vir aqui e construir a casa. Quem construiu a casa fisicamente também foi planejada lá no plano espiritual, porque tudo é planejado lá para que nós possamos fazer aqui. Quem fala isso é Sueli Caldas para nós, né? E nós também que trabalhamos numa casa espírita, também fomos trabalhados lá para podermos exercitar a nossa função aqui. E ele fala assim, ó: para que se ajustem por fim as leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Ajustar as leis divinas. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é a ação espiritual que depende de nós. Está aqui a colocação de Emmanuel para nós. A escolha é nossa. Nós semeamos, nós vamos colher, isso não tenha dúvida, mas eu posso escolher o que eu vou semear. A escolha é nossa. No joio do trigo da parábola de Jesus, fica claro, o joio significa o mal, o trigo significa o bem. Eles caminham junto até um certo tempo. Depois o joio ele não produz nada, ele é extirpado, e o trigo vai levando a produção. Somos nós que ao longo das nossas encarnações vamos trabalhando a nossa moralidade, nosso sentimento bom, e vamos extirpando aí o joio, o mal, os desejos não bons que às vezes pode ter na nossa caminhada, né? E para a gente encerrando, diz assim, ó: os ensinos de Jesus são roteiro de luz para um novo olhar de amor para a vida e para a felicidade. O objetivo é que nós olhemos o Evangelho com mais atenção com relação aos capítulos.
Kardec ele foi muito metódico. Cada capítulo que ele colocou, ele deveria anteceder o que vem seguinte, nos trazendo o conhecimento para que nós possamos entender os capítulos seguintes. Essa obra, Evangelho segundo o Espiritismo, na pandemia começou a ser muito estudada, mas antes ela não era estudada. Mas depois da pandemia as pessoas começaram a estudar e viram a grandeza dessa obra. Esse livro que eu trouxe da Federação foi em 2014 que eles fizeram. Está recente, né? 11 anos só, e trouxeram para a gente essas orientações do Evangelho para que nós possamos ver o Evangelho como nosso roteiro de caminhada mesmo. E a pergunta que eu deixo aqui para vocês é: Jesus nos convida a florir o nosso jardim. Nos convidou lá no começo, né? O jardineiro divino. Vamos analisar o que nós estamos construindo no nosso jardim, o que nós estamos colocando nele, que tipo de flor eu estou colocando lá, que tipo de espinho eu estou colocando ali, que tipo de flor não muito boa estou colocando ali, vamos colocar assim, né? Nós precisamos fazer hoje a nossa mudança. Ele nos convidou a que nós construamos o nosso jardim, o jardim interior de amor, de paz, de solidariedade, de fraternidade, para que nós cheguemos no plano espiritual de volta muito melhorado. Não vamos chegar com petista da encarnação, são muito poucos os que completam as encarnações, mas vamos chegar melhor. E esse é o propósito da encarnação, o melhoramento moral. Esse é o propósito da doutrina espírita, melhoramento moral, nos fazer construir a evolução espiritual. Se vocês pegarem as parábolas de Jesus, todas elas, deem com atenção, cada parábola dele, o objetivo é amor, bem, evolução espiritual. É isso que ele nos trouxe, esse Kardec está trazendo para a gente aqui. No Evangelho tem várias parábolas que Kardec extraiu para a gente. A gente tinha dificuldade de entender. Vamos olhar o Evangelho com um pouquinho mais de atenção nesse sentido, né? O Evangelho foi construído com orientações do Espírito de Verdade. Foi construído com orientações do plano espiritual, dos amigos de luz que ajudaram Kardec. E veio como ferramenta para a nossa melhora espiritual. Então é isso que eu trouxe hoje para a gente. Que o Evangelho continue iluminando o nosso caminho, nos dando força para a gente seguir adiante, e que a gente passe a pegar o Evangelho com o outro olhar, após essa viagem que a gente fez, lembrando que é uma viagem de amor, uma viagem de solidariedade, uma viagem de entendimento, para que nós construamos as duas asas em nós, a asa da inteligência, a asa da moral, ou a asa da sabedoria, a asa do sentimento, como Emmanuel nos fala. Elas deveriam crescer juntas, mas não crescem. Numa encarnação, às vezes é mais intelectual do que moral, na outra a gente pega no intelectual e faz o moral, mas elas têm que crescer juntas. Para sermos perfeitos um dia, deveremos ter, como Jesus, as duas asas, inteligência e moral, num patamar bem elevado. Mas nós podemos galgar outros mundos, Como disse Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Podemos ir lá para um mundo melhor, regenerado. Está próximo de nós, não sabemos quantos anos nem quantos séculos, mas está próximo, vamos colocar assim. Então nós vamos fazer a mudança agora. E o Evangelho nos convida a essa mudança. Muito obrigada pela atenção de vocês e pela oportunidade de servir. Nós que agradecemos a Sandra a disponibilidade de compartilhar seu estudo. Em 40 minutos, olha um feito, falou do Evangelho do começo ao fim. Todo mundo agora que não tem Evangelho pode passar na biblioteca e levar seu Evangelho, e aqueles que têm, que seja de cabeceira, mas especialmente no coração, porque é isso que Jesus espera de nós, que sejamos esses testemunhos, E nunca nos esquecemos que nós estamos na infância espiritual, então nós temos sempre esses protetores, esses que nos amparam, esses que nos auxiliam na nossa jornada, que nos ensinam, que estão ali nos nossos primeiros passos a nos auxiliar. Mais uma vez, obrigada, Sandra. Que Deus a recompense. É um prazer revê-la, um tempo que eu não a via, muito feliz. Então a gente entende que aqui nós já recebemos muito, então muito temos a agradecer. Agradecer primeiro a nossa querida irmã Sandra, que veio com o seu coração aberto, com a disposição do trabalho, da evangelização, que ela tenha sempre essa disposição de oferecer, principalmente por meio do Evangelho de Jesus,
a mensagem, esse farol, como ela bem mesmo falou, a nos guiar. Que todos nós, nesta noite abençoada, do convívio com os irmãos, principalmente nesta casa, onde sabemos que aqui foi semeado o Evangelho de Jesus e que aqui podemos nos encontrar com os nossos amigos espirituais, com os mentores, que podemos aqui nos refazer, que tenhamos sempre em nossos corações esse sentimento de imensa gratidão por tudo que já recebemos, que hoje e pelo que ainda receberemos, e que nesta noite aqui possamos nos sair muito melhores do que quando chegamos, que possamos, onde estivermos, como estamos abastecidos com essa energia bendita de Jesus, que possamos ser também um bálsamo na vida daqueles que às vezes estão ansiando por uma palavra, por um consolo, que nós possamos testemunhar aquilo que já aprendemos do Evangelho de Jesus e sermos melhores a cada dia. Que a paz permaneça no coração de cada um de nós e que os nossos lares recebam também essa paz. Que possamos estar bem, continuar bem, para nos encontrarmos na próxima semana, unidos sempre pelo ideal do bem, da fraternidade e do amor, porque sabemos que a mudança do mundo depende de cada um de nós. E assim vamos nos despedindo com o nosso coração agradecido por tudo que aqui recebemos. Que a paz esteja com cada um de vocês e assim que possamos estar bem e nos reunirmos na próxima semana. Muita paz. Que Deus Pai nos abençoe e acompanhe cada um de vocês.